Seja bem-vindo ao módulo Design do Programa Especial de Nivelamento de Conhecimentos da Libre Business Design. Esse módulo tem por principal objetivo mostrar a importância de novas formas de pensar a competitividade da empresa, a importância da identificação, mapeamento e reconhecimento de padrões de conteúdos e modelos mentais para o estabelecimento de uma linguagem de gestão corporativa de fácil aprendizado, a montagem de modelos e planos de negócios a partir de um acervo de referências corporativas rico, diversificado e de vanguarda, que fará da gestão empresarial uma atividade lúdica, criativa e prazerosa, como um jogo de Lego. A premissa é que a comunicação em qualquer empresa depende da padronização de uma linguagem corporativa a ser adotada pelas partes interessadas. Esse módulo corresponde ao terceiro pilar cognitivo na escala de evolução de maturidade da plataforma Decision Making Design. Para você que está sendo apresentado aos pilares da plataforma Decision Making Design pela primeira vez, esse é o modelo mental que elaboramos para destacar a escala de maturidade que a Libre Business Design percorreu ao longo do desenvolvimento da plataforma. Cada nível de maturidade será abordado em um módulo específico, sempre destacando a sua ficha técnica e a sua importância para o contexto de decisões corporativas. Para o módulo de design, a sua ficha técnica é valor agregado, padrões de especificação de referências corporativas, problema perverso, dificuldades de comunicação entre as partes interessadas, insight, Lego de negócios, foco, blocos de construção. Vale a pena citar aqui alguns exemplos de blocos de construção que encontraremos ao longo do desenvolvimento dos nossos trabalhos. Modelos mentais, processos, dicionários, históricos, experiências, padrões identificados a partir do Data Science e a partir do Big Data. Apesar dos processos de modelagem ou planejamento de negócios terem sido muito importantes em termos de nivelamento de conceitos, percebemos que as nossas mensagens ainda tinham muito ruído. As pessoas entendiam os conceitos e as relações de causa e efeito de cada elemento do plano de negócio, mas ainda não havia um consenso sobre a representação gráfica dos elementos. Cada um via um filme diferente. Foi aí que conhecemos a escola do design e seus princípios gerais aplicáveis em qualquer contexto de negócios. Apesar de até hoje haver uma grande divergência de conceitos na bibliografia desta disciplina, procuramos pelas definições e práticas que mais se adequavam à nossa linha de raciocínio. Uma das práticas do design por nós largamente utilizada foi a identificação, especificação e reconhecimento de padrões. Com os conceitos e relações de causa e efeito dos elementos do plano de negócio bem estabilizados, podíamos elaborar o protótipo da representação gráfica do elemento com muita precisão, agregando mais valor à especificação de tais elementos. Por causa disso, resolvemos chamar o elemento de um plano de negócio que possuía os conceitos, as relações de causa e efeito e um modelo mental bem definidos e estabilizados de referência corporativa. Transformamos todos os elementos de um plano de negócios em referências corporativas e, com isso, começamos a criar um acervo bastante diversificado em termos de conteúdo. Qualquer modelo ou plano de negócio que fosse construído poderia utilizar qualquer elemento desse acervo, complementando com os que fossem necessários desenvolver. Essa propriedade de poder combinar várias peças para formatar modelos e planos de negócio diferentes nos mostrou uma semelhança com o jogo de Lego. Tal fato aumentou a flexibilidade e a produtividade dos designers de plantão e a atividade de modelagem de negócios viveu uma evolução sem precedentes. Após esse insight, construir modelos e planos de negócios a partir do acervo de peças que já possuímos e continuava a crescer, passou a ser uma atividade lúdica e prazerosa, mas nosso maior ganho não foi esse. Na verdade, acabávamos de criar uma linguagem única de comunicação, simples e objetiva, e garantimos que em nossas futuras palestras todos os participantes estariam vendo o mesmo filme, isto é, percebendo o mesmo conceito, as mesmas relações e o mesmo modelo mental. Isso resolveria muitos problemas de comunicação que tínhamos em função da inexistência de uma linguagem mais efetiva. Nossa atividade agora seria escolher ou combinar as referências corporativas visando a formatação de centenas de modelos de negócios lucrativos e singulares. Então surgiu o nosso próximo desafio. Escolher é a mesma coisa que decidir. Então a questão era, se pedíssemos a um grupo de colaboradores para construir um modelo ou um plano de negócio para atender a um novo conceito, ou um novo requisito, ou uma nova tendência, será que as soluções seriam similares, iguais ou diferentes? Como as nossas decisões são processadas mentalmente? Então, pessoal, vamos continuar conversando sobre alguns conceitos e cada vez mais enriquecendo a nossa linguagem de comunicação, que provavelmente vai ser utilizada com todas as partes interessadas.
Ele também serve para deixar vocês mais confortáveis para as discussões que nós vamos ter mais tarde sobre os protótipos das aplicações. Em relação ao conceito de design, eu gostaria que vocês lessem aqui a definição, e ele está apresentando nessa definição uma coisa muito importante, dizendo que design é um processo de solução de problemas. Como todo problema, ele precisa ter uma referência. Então, quem é que tem o problema? É o cliente, o usuário, uma pessoa, ou o proprietário aqui da casa, etc. Mas esses problemas foram levantados a partir de onde? Eles foram levantados a partir da experiência de vida que o cliente, ou usuário, ou proprietário pretende ter em relação àquele produto e serviço facilidade, que representa a solução que você está desenvolvendo. É muito importante vocês entenderem que sempre a principal referência vai ser a experiência de vida de quem quer que seja, mas de quem você está atendendo, para quem você está oferecendo aquela solução. Por exemplo, nesse caso aqui, o arquiteto da casa, quando ele for desenhar a solução para o proprietário da casa, antes disso ele tem que perguntar: você tem filhos? Esses filhos são do mesmo sexo? Você tem animal doméstico? Você pretende um dia morar com a sua mãe ou com a sua sogra? Você pretende receber visita? Você gosta de fazer churrasco? Enfim, você precisa entender qual é a experiência de vida que o proprietário da casa pretende ter e que você possa fazer um desenho de uma solução bastante adequada, bastante alinhada à experiência de vida dele. Quando isso não acontece, todo mundo fica triste porque não vai ser uma solução que vai atender aos requisitos que o proprietário da casa, ou o cliente, o usuário, gostariam de ter atendido. Então, pessoal, já que a gente está falando sobre técnicas, sobre solução de problemas, sobre processo de solução de problemas, eu gostaria de falar sobre uma prática que todo mundo está utilizando, que é o Design Thinking, que é, na verdade, uma técnica de solução de problemas. Olhando aqui para a definição, a gente vai estar colocando para vocês várias coisas importantes. Por exemplo, a arte de construir soluções inovadoras para problemas ou questões em geral, visando a melhoria da experiência de vida das pessoas. Mais uma vez, chamo a atenção para aquela principal referência à experiência de vida. Mas também quero chamar a atenção sobre soluções inovadoras. O que ele faz? É a ousadia de pensar como as coisas poderiam ser, com base no conhecimento profundo do estilo de vida ou da cultura das pessoas. É verdade, porque o Design Thinking também promove, ele faz com que a gente vá observar as pessoas, os usuários, o proprietário da casa, no estilo de vida dele, na cultura dele. Ele vai levar a gente para um ambiente de uso do nosso produto ou da nossa solução para saber como é que as pessoas vão lidar com aquela solução no ambiente delas, como é que aquilo vai fazer parte do contexto delas, da experiência que elas pretendem ter. É o pensamento insensato, divergente, desafiante e multidisciplinar que nos provoca em nossa zona de conforto. É verdade. O Design Thinking ele faz com que a gente pense em como as coisas poderiam ser. Isso é muito importante, e a gente fica nas entrelinhas, às vezes a gente não percebe. Mas o que acontece é que a gente olha para o mundo como ele é e dá solução baseado naquilo que a gente está vendo, como ele é. A gente não para imaginar, não, peraí, isso aí não poderia ser de uma maneira diferente, a gente não teria que quebrar alguns paradigmas, a gente não teria que perder alguns hábitos, a gente não teria que destruir para construir depois. Essas são as questões que o Design Thinking traz para a gente. Se a gente for simplesmente olhar ali as coisas como são e desenvolver uma solução, é isso que a maioria faz. Nunca a gente vai ser diferenciado ou singular em relação a isso. Mas em relação ao pensamento insensato, teve um cara que falou uma coisa muito interessante. Ele disse que no mundo existem dois tipos de pessoas: as pessoas sensatas e as pessoas insensatas. As pessoas sensatas se adaptam ao mundo e as pessoas insensatas adaptam o mundo a si mesmas. Logo, o progresso do mundo está na mão das pessoas insensatas. E é verdade. São aquelas pessoas que quebram, que rejeitam o status quo, que querem sempre mudar, mudam o trajeto de como vai de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, trocam as mãos, vão fazer as refeições com a mão esquerda e com a mão direita, elas alternam, ela todo dia está pensando numa coisa diferente. Elas querem conhecer, querem tocar um instrumento, elas querem conhecer como é que a gente, os detalhes de uma operação, elas querem conhecer mais sobre a saúde, querem conhecer mais sobre o seu corpo. Então, a cada dia, esse pensamento insensato, divergente, porque é completamente diferente da maioria das pessoas que gostam de viver naquela rotina, fazendo sempre as mesmas coisas.
é desafiante, porque cada dia tem uma coisa nova para poder pensar, para poder conhecer, e multidisciplinar, porque o design assim que ele provoca que você analise a percepção de várias pessoas. Então, na construção da casa, é importante que você sinta, que você perceba como é que vai ser a relação dela com o meio ambiente, quer dizer, com o sol, com a chuva, com o verde, né, com as plantas e etc. É importante que você entenda também como é que cada pessoa vai interagir com o projeto da casa. E a percepção dele, a percepção do pai, do dono da casa é uma, a percepção da criança é outra. Então, a percepção da sogra ou da mãe é outra. Então, é importante que você analise todas as percepções para que elas venham a convergir para a tua solução e que você possa ter realmente uma coisa nova, uma coisa criativa. O Design Thinking, na verdade, ele passa por várias fases. A primeira fase é a fase de pesquisar, onde a gente faz essa imersão aqui para entender o estilo de vida e cultura das pessoas. Aí tem a fase de percepção. Opa, a partir dessas observações que eu fiz aqui, eu percebi algum conceito, algum requisito, alguma tendência em que eu posso trabalhar nisso aí na minha solução. E aí sim, eu venho idealizar, eu venho elaborar a minha solução ou alternativa de solução com base nessa minha percepção. Então aqui eu escolho uma solução que mais se adapta ao estilo do design thinking, ou seja, a criação, né, a ser inovador, a criação ser divergente, ser lateral, pensamento desafiante. E aí seleciono essa solução e vou prototipar, para todo mundo começar a entender aquilo que eu tenho em mente e começar a testar esse protótipo para ver se ele realmente vai atender aquilo que eu percebi aqui, que é uma coisa fundamental no contexto do cliente ou do usuário. Depois que eu prototipar, eu vou fazer um teste. Vou ver se aquilo ali funciona ou se não funciona. Pode parecer aqui que esse processo é um processo linear, mas não é. Vocês reparem aqui que eu tenho essas setinhas, em que toda vez que eu achar que ainda as informações, ou então as soluções, ou então os subprodutos de cada etapa ainda não estão bem digeridos, eu posso voltar para complementar com mais informações e ficar nesse ciclo até achar que posso passar para a etapa posterior. É muito importante a gente entender isso, mas o design thinking, na verdade, é isso que vocês estão vendo, esse método criativo, inovador, que vai estar chacoalhando a gente, vai estar mexendo com a gente e fazendo a gente pensar em mudanças, pensar realmente em como ser divergente, desafiante para conseguir desenvolver soluções cada vez mais inovadoras. Um outro conceito importante para a gente abordar é o conceito de design. O que é design? Design é aquele cara que desenvolve soluções de problemas baseado no design thinking, nessa ferramenta que nós acabamos de ver. Sempre tendo a futura experiência de consumo do cliente, do usuário, como principal referência. E aqui a gente está colocando vários tipos de experiência do usuário, né? Lembrando que o conjunto de todas essas experiências se chama ecossistema de experiências do ser humano, e que a missão da nossa empresa sempre está aqui, né, alinhada, associada a uma ou mais dessas experiências. O designer é aquele cara que constrói essas soluções, é aquele cara que vai lá executar todas aquelas etapas do processo de design thinking para poder oferecer, para poder conseguir que essa experiência de consumo do cliente, do usuário, seja uma experiência inesquecível. Na verdade, todos nós temos assim um quesinho de designer. A gente é um pouco de design quando mobília a nossa casa, quando escolhe uma carreira para seguir, quando escolhe um lugar para morar, quando a gente escolhe o tipo de alimentação que vai ter, quando a gente decide o tamanho da nossa família, quando a gente prepara uma refeição, ou quando a gente se prepara para ir a algum lugar. A gente sempre está pensando em termos de design thinking, em termos de uma solução, né, que vai atender lá as premissas, as restrições, né, e as facilidades do contexto do problema. Tudo isso, na verdade, tem um problema por trás que a gente está resolvendo. A gente faz isso todo dia. Então, é muito interessante. A gente vai ver muito esse conceito ao longo dos nossos trabalhos. E sempre que a gente ouvir falar de designer, a gente está falando naquele cara que executa o design thinking para desenvolver as soluções que as experiências demandam. Então, pessoal,
Agora a gente vai falar sobre um dos conceitos mais importantes aí ao longo do nosso trabalho, que é o conceito de Business Design. O Business Design é a fusão da ciência com a arte visando dar forma a empresas e negócios sustentáveis e de alta lucratividade, a partir da combinação de referências corporativas. O que é isso? Na verdade, até mesmo através da composição da palavra, você pode ver que o Business Design é o design aplicado ao teu business. Então, vamos falar, o que é o business aí? O business é o teu modelo e o teu plano de negócio. O que significa isso? Que é ciência porque você tem elementos do teu modelo e plano de negócio que vão obter resultados em função dessa tua formatação que podem ser provados empiricamente, através de experimentos e comprovados os resultados deles. Por isso é uma ciência, você pode estudar os elementos do plano de negócio para obter negócios sustentáveis de alta lucratividade, é uma ciência. Quanto mais você otimizar esses elementos do plano de negócio, melhor vai ser os seus resultados e melhor vai ser a tua lucratividade. Onde é que está a arte? A arte está no fato de você, na hora que você formata esse modelo, esse plano de negócio, escolhendo as suas referências corporativas a partir do acervo de referências da empresa. Então, combinar, escolher, decidir quais as referências corporativas devem fazer parte do teu modelo plano de negócios é uma arte. Isso pode fazer uma grande diferença de uma empresa para outra. Isso, na verdade, é uma vantagem competitiva. Uma outra maneira de você definir ainda na perspectiva conceitual o que é o teu business design metaforicamente, pode ser visto como um jogo de Lego, uma atividade lúdica que estimula o pensamento e a imaginação dos seus jogadores na construção de referências corporativas relevantes à gestão do negócio, fazendo da atividade de tomada de decisões ou gestão empresarial uma tarefa extremamente prazerosa. Foi o que a gente viu até aqui. Na verdade, toda vez que você vai lá acrescentando as referências corporativas que você obtém, desenvolve lá no teu acervo, você está criando ali um universo de referências que possam ser escolhidas para montar modelos e planos de negócios interessantes. Essa atividade de você poder formatar modelos e planos a partir desse acervo é que se assemelha muito ao jogo de Lego, onde você vai montando as peças até chegar no teu resultado final. Então é uma coisa bastante interessante, porque todo dia vai fazer com que a gente esteja diante de uma atividade lúdica e que vai estimular o nosso prazer de estar ali fazendo aquele tipo de atividade. Realmente é muito interessante. Então, pessoal, já conversamos sobre a perspectiva conceitual do Business Design e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva prática. Na verdade, essa perspectiva compreende alguns comentários sobre alguns assuntos que a gente já falou anteriormente. O primeiro deles é que o Business Design é a arte de construir e gerir modelos e planos de negócio a partir de referências corporativas. Esse entendimento é crucial e é bastante objetivo. É entender que você precisa ter um acervo de referências corporativas que você pode combinar, agrupar, para desenhar vários modelos e planos de negócio para atender um determinado conceito, para atender uma determinada tendência, para atender um determinado requisito do cliente. Quando você consegue fazer isso, você tem um poder muito grande nas mãos, porque você está ali exercitando a arte de combinar referências para poder construir soluções para o seu negócio. Um outro comentário que a gente gostaria de fazer é que cada referência corporativa representa um elemento na construção ou uma peça de um jogo de Lego, que combinado com a escolha de outros elementos pode dar origem a uma infinidade de projetos de empresas com características singulares. É isso. É justamente essa comparação que a gente quer fazer. Na verdade, a atividade de construir modelos e planos de negócio pode ser comparada com o jogo. E qual é o objetivo desse jogo? É a gente buscar melhor a combinação mais adequada de referências corporativas que possam atender ao modelo ou plano de negócio que a gente está querendo construir. Outro comentário é que a produtividade do design de um negócio ela pode ser acelerada a partir da reutilização de referências. Claro, a gente não precisa, toda vez que quiser fazer um modelo ou um plano de negócio, ter que construir a referência do zero. Cada referência corporativa que a gente construir, a gente pode colocar nesse acervo e depois ir combinando. Se eu já tenho lá uma proposta de valor pronta, se eu já tenho lá uma cadeia de valor pronta, se eu já tenho um processo definido, se eu já tenho uma análise estratégica pronta, se eu já tenho uma competência definida, tudo isso são referências corporativas que a gente pode ter guardado em algum lugar
para que a gente possa reutilizar na construção de novos modelos e planos de negócio que vão atender a novos conceitos, tendências, requisitos, etc. Então, pessoal, com esses 3 comentários aqui, eu acho que a gente pode ter uma visão bastante concreta a respeito do contexto do que é um business design. Vamos falar agora sobre o conceito de business design. O que é um business designer? É claro que o business design é aquele cara que usa o design thinking para construir modelos e planos de negócio. Mas vamos falar um pouquinho sobre a carreira desse cara. Na verdade, na construção de modelos e planos de negócio, eu posso ter vários especialistas em alguns tipos de elementos. Por exemplo, eu posso ter aquele cara que é um designer de propostas de valor, ou eu posso ter aquele cara que é um designer de cadeias de valor. Outro que pode ser especialista em estruturas organizacionais, outro que pode ser especialista em elaboração de estratégias, enfim, dentro de um escritório de apoio à decisão corporativa, eu posso ter vários especialistas. O business designer é aquele cara que é um cara completo, que ele possui uma visão sistêmica, uma visão estruturada de todo o modelo e plano de negócio, ou seja, ele conhece e é especialista na construção de todos os elementos que constituem um plano de negócio. Esse cara é o business designer. Bem, chegamos ao final do módulo de design. Que tal fazer um teste para ver se existe uma linguagem universal corporativa entre os colaboradores da sua empresa? Será que todos estão percebendo o mesmo filme? Faça um teste envolvendo colaboradores de várias áreas. E sobre a possibilidade de um acervo de referências corporativo? Algum sinal ou ruído? Não avance no programa de nivelamento enquanto não estiver sensibilizado o suficiente para o problema que estamos lhe apresentando. Passe para o próximo módulo somente depois de conhecer o acervo de referências corporativas da sua empresa. Aponte os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Faça leituras complementares, enriqueça seus conhecimentos por meio de discussões com outras partes interessadas, pesquisas no Google e observações pessoais inerentes. Este módulo é muito estratégico em função das escolhas ou decisões que precisam ser feitas para formatar novos modelos ou planos de negócios a partir do acervo de referências corporativas. Mas uma nova questão surge aqui. Será que conhecemos como nosso cérebro e mente interagem para processar as escolhas que fazemos? Será que a nossa empresa pode ter a capacidade de pensar? No próximo módulo, Dinâmica Cognitiva, vamos falar mais sobre isso. Faremos uma analogia até então inédita na gestão empresarial. Mostraremos que a nossa dinâmica cognitiva pode ser complementada pela dinâmica cognitiva da empresa e que essa sinergia pode aumentar exponencialmente nossa capacidade de julgamento organizacional. Não deixem de assistir esse módulo por nada nesse mundo. É imperdível. Estarei esperando por vocês. Até lá.